Shalom, queridos, graça e paz, aqui é o Bispo John Kennedy e hoje nós vamos estar meditando em Filipenses capítulo 2, versículo por versículo, que você possa deixar o Espírito Santo falar ao seu coração. Filipenses capítulo 2, o verso 1, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: portanto, se por estarmos em Cristo, nós temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão. Aqui no versículo 1 do capítulo 2 de Filipenses, Paulo vai falar para os filipenses viverem em amor, viverem em unidade. Por quê? Esses são os benefícios espirituais que nós temos por estarmos unidos em Cristo. Então, todo aquele que está unido com Cristo, ele tem esses benefícios espirituais, que é o amor, que é a comunhão do Espírito, que é a compaixão. Então, Paulo está motivando eles, nesse versículo 1, a continuarem vivendo em harmonia, vivendo em comunhão uns para com os outros. Aqui no versículo 2, a palavra do Senhor vai dizer assim: completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Aqui no versículo 2, Paulo vai pedir aos filipenses que complete a sua alegria. Ele diz, olha, me deixem mais alegre ainda. Ele está dizendo, completem a minha alegria. Como? Vivendo unidos. Vocês precisam estar unidos. Aí ele vai dizer, vocês precisam estar unidos em harmonia, em mente, em propósito, em sentimento. Vocês precisam estar buscando o bem uns dos outros. Então Paulo vai dizer que os irmãos em Filipos, e serve para a gente precisa estar unido em pensamento, em amor, em propósito. Paulo vai dizer que haja em vocês o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, o mesmo amor. Então, que haja uma unidade em vocês, que vocês se tornem um no pensar, um no falar, um no mesmo propósito, um no mesmo amor. Então, Paulo diz assim, me deixe mais feliz se vocês estiverem pensando a mesma coisa. E quando Paulo fala pensar a mesma coisa, Paulo está falando das coisas do reino de Deus, em Cristo. Que vocês estejam no mesmo amor, na mesma atitude, no mesmo espírito. Vamos ver agora o verso 3. O verso 3, o apóstolo Paulo vai dizer assim: nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Isso aqui é muito forte. Porque no versículo 3 aqui, Paulo vai advertir sobre motivações egoístas. Então, aquele destaque pessoal, que a pessoa quer se destacar, ser mais importante, Paulo vai dizer, olha, que não tenha isso no meio de vocês. Paulo está dizendo a coisa mais importante que precisa ter no meio de vocês é a humildade. Que vocês considerem uns aos outros superiores a si mesmo. Paulo está dizendo, vocês devem evitar a competição, devem evitar o orgulho. Que é o que acontece muitas vezes, né? Muitas pessoas estão no reino de Deus por competição, competindo umas com as outras, para ver qual é a igreja melhor, quem é que prega melhor, quem é melhor. Paulo está dizendo, não pode ter isso no meio de vocês. Competições, orgulho, não. Ele está dizendo, olha, o nosso desejo tem que ser a humildade, em achar, em tornar o outro melhor do que a gente. Que as pessoas sejam superiores. Quando eu olhar para o meu irmão, que eu não veja ele com um olhar de inferioridade, se sentindo superior, querendo competir com ele, mas que eu considere ele superior a eu mesmo, como uma pessoa maior, como servo de Deus, como homem de Deus. E Paulo diz, olha, evite essas coisas no meio de vocês. Competições, orgulho, essa soberba aí, e que haja humildade, que vocês coloquem os outros superiores a vocês mesmos. Vamos ver o verso 4. Cada um zele, não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelo interesse dos outros. Aqui no versículo 4, Paulo vai mostrar que a gente deve evitar o foco excessivo nas nossas próprias necessidades, nos nossos próprios desejos, porque tem gente que só quer pensar em si. Sabe aquele negócio farinha primeiro, farinha pouca, meu pirão primeiro? Paulo diz, olha, evite o foco excessivo em suas próprias necessidades. Em vez disso, nós devemos nos preocupar com o bem-estar das outras pessoas. Então, Paulo está dizendo para a gente não focar exclusivamente nos nossos interesses pessoais. Mas ele está dizendo, se preocupe também com o interesse das outras pessoas, com a necessidade das outras pessoas. Então, ele está orientando nesse versículo a praticar o quê? Generosidade, empatia, preocupação com o próximo, o bem-estar do próximo. Então, Paulo está dizendo, cuide também do interesse das outras pessoas. E isso vai mostrar o verdadeiro evangelho, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo.
Vamos agora para o versículo 5. O verso 5, Paulo diz assim: tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Aqui no versículo 5, Paulo vai apresentar Jesus Cristo como o modelo supremo. Supremo de quê? De humildade, de serviço. Paulo vai dizer, olha, que haja em vocês o mesmo sentimento, a mesma atitude que Cristo teve. Nós vamos ver que quando Cristo veio nessa terra, ele se tornou servo. Ele se tornou uma pessoa humilde, ele colocava as pessoas como prioridade, ele se preocupava com o bem-estar das outras pessoas. Então, nós precisamos ter a mentalidade de Cristo, de nos preocupar com as pessoas, de ser humildes. Olha, ele sendo Deus, ele foi humilde, ele foi uma pessoa simples, ele foi uma pessoa que gostava de gente, ele não queria se aparecer, não queria se considerar maior. Sendo maior, não se considerou querendo ser maior para se aparecer, não. Sempre se preocupando com as pessoas. E foi obediente até a morte de cruz. Vamos ver agora o versículo 6. O qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus. Aqui no verso 6, Paulo está enfatizando o que ele disse no verso anterior. Então, Paulo está mostrando a preexistência da divindade de Cristo. Ele está mostrando que Cristo, antes de vir a essa terra, ele já existia. Ele já era Deus. Então, Cristo não passou a existir quando ele entrou no ventre de Maria. Não, ele já existia. Antes de Maria existir, antes da gente existir, Cristo já existia. Ele diz, olha... olha o que o versículo está dizendo, o qual tendo plenamente a natureza de Deus. Então ele já existia, não reivindicou ser igual a Deus. Ele sendo Deus, ele não reivindicou. Então Cristo já existia na forma de Deus, antes de ser o homem em carne, o Cristo carne, mas ele não reivindicou, oh, eu sou Deus, vocês têm que se prostrar diante de mim, vocês têm que me obedecer. Não, ele veio, foi um ser humano, humilde, e foi até humilhado, se tornou como um de nós. Vamos ver agora o verso 7. Mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Então, Paulo aqui está enfatizando aquilo que nós já estamos dizendo aqui no verso anterior. Então, ele está dizendo que Jesus voluntariamente, ninguém obrigou Jesus, ele voluntariamente renunciou à sua posição divina, celestial ali, ele se esvaziou, ele se esvaziou, ele assumiu a forma de um servo, de um ser humano. E a Bíblia diz que ele, como ser humano ali, ele não fez questão de dizer, eu sou Deus, eu vou destruir vocês, não. Ele teve compaixão da gente, ele viu as nossas fraquezas. Então a Bíblia diz, ele se esvaziou e assumiu a forma humana, ele renunciou à glória divina, o poder divino, para se tornar servo do homem, se tornar como um de nós, para vir aqui, para nos livrar da condenação eterna, para se tornar um de nós. Assumiu a natureza humana. Aí, uma coisa que precisa... Ele se tornou um de nós, mas ele não cometeu pecado. Então, ele se tornou semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Ele não cometeu pecado. Se fez semelhante aos homens, mas não pecador. Ele não pecou. Vamos para o verso 8. O verso 8, Paulo vai dizer o seguinte. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Aqui no versículo 8, Paulo vai mostrar que a humildade de Jesus Cristo. Ele vai mostrar que Jesus humilhou-se ainda mais. Ele foi obediente até a morte de cruz. E não foi uma morte comum, porque naquela época de Paulo ali era a morte mais vergonhosa que tinha e dolorosa, a morte de cruz. Então Paulo vai mostrar aqui a humilhação de Cristo, a sua obediência a Deus, à vontade de Deus, e até a morte de cruz, sofrimento naquela época de Paulo. Verso 9. Verso 9, Paulo vai dizer, por isso Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Aqui no versículo 9, Paulo vai mostrar que por causa da obediência, da humildade extrema de Jesus aqui nessa terra, Deus exaltou a ele, deu o nome que está acima de todo nome. Isso indica o quê? Indica a supremacia de Cristo, reconhecendo ele como Senhor de todas as coisas. Por quê? Porque Jesus não quis ser maior do que ninguém, nem melhor do que ninguém. Pelo contrário, ele veio nos ajudar, ele veio ser um de nós. E Paulo está mostrando para os filipenses o quanto que Jesus era humilde, o quanto que Jesus era simples, o quanto que Jesus se preocupava com as pessoas. E por ele não querer se exaltar, e sendo humilde e obediente até a morte de Cristo, Deus o exaltou. Deus exaltou Jesus. Não precisou Jesus se exaltar, o próprio Deus exaltou ele. E deu a ele o poder, deu a ele a honra, a glória ali, sobre toda a autoridade.
Vamos ver o verso 10. O verso 10, Paulo vai dizer o seguinte: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Então aqui no verso 10, o verso 10, Paulo vai nos mostrar que todas as pessoas, que sejam ser humano, anjos, debaixo dos céus, nos céus, ele vai dizer todos um dia vão reconhecer a autoridade de Jesus. Todos vão se dobrar diante dele, vai reconhecer, ainda que as pessoas não reconheçam, ainda que a gente vê a zombação, né? Mas ele diz, olha, que todo joelho se dobrará, tanto nos céus, como na terra e debaixo da terra, no inferno, seja onde for, onde tiver um ser humano, um ser divinamente criado por Deus, que seja anjo, que seja demônios que eram anjos e se tornaram demônios, todos eles vão reconhecer a supremacia, a autoridade de Cristo, vão se dobrar diante dele. Verso 11, Paulo vai dizer o seguinte: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui Paulo está nos mostrando no verso 11, concluindo, né, que todos vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então vai mostrar mais uma vez, ressaltando aqui a supremacia de Cristo, e tudo isso para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado. O reconhecimento universal que Jesus Cristo é o quê? Ele é o Senhor. Senhor de quê? De tudo e de todas as coisas. Verso 12, Paulo vai dizer: sendo assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, colocai em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus. Aqui no versículo 12, Paulo vai incentivar os filipenses, os irmãos ali em Filipos, e serve para nós também, a continuar. Eles continuem obedecendo a Deus. E ele está dizendo, não só quando eu estou presente, não só na minha presença, mas também na minha ausência. E ele vai encorajar eles a trabalharem ali em prol da sua própria salvação, né? Em prol como assim, bispo? Reconhecendo, trabalhando junto com Deus para continuarem firmes no Senhor, reconhecendo a importância do compromisso espiritual que eles tinham com Deus. Então Paulo, continue obediente o quê? A voz de Cristo, a voz de Deus, aos ensinamentos, não só na minha ausência. Isso aí tá cooperando com vocês estão cooperando com Deus em prol da sua própria salvação. Verso 13, Paulo vai dizer o seguinte: pois é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar, de acordo com a sua boa vontade. Aqui no versículo 13, Paulo vai lembrar os filipenses que Deus trabalha neles. Como? Capacitando eles a querer e também ao realizar. Então Paulo vai dizer, olha, que vocês têm essa dependência de Deus, dependência da graça de Deus, porque é Deus que coloca em vocês o querer como realizar. O desejo, a vontade de seguir a Deus, de obedecer a Ele, é Deus que coloca isso dentro de vocês. Porque da gente mesmo, a gente não quer fazer o que agrada a Deus, né? A nossa inclinação é para as coisas erradas, mas Deus coloca em nós o desejo, o querer. Aí é a gente que vai tomar a atitude. Está dentro de mim o querer, o desejo de buscar a Deus, mas aí depende de mim, querer ou não. E Paulo está dizendo, é Deus que vai colocar, Deus é que coloca dentro de vocês tanto o querer como o realizar, de acordo com a vontade de Deus. O verso 14, Paulo vai dizer o seguinte: fazei tudo sem murmuração nem contendas. Então aqui no verso 14, Paulo vai instruir aos irmãos em Filipos, né, fazer as coisas sem queixa, sem briga, sem disputa, sem murmuração, trabalhar unido, vamos trabalhar unido, sem murmuração. Você sabe que tem gente, quando vai fazer qualquer coisa na igreja, é reclamando, é murmurando. Não, Paulo, faça tudo sem murmuração, sem contenda. Então quando você for fazer algo para Deus, em prol do reino de Deus ou qualquer outra coisa, faça sem murmuração, faça sem reclamar, faça sem contenda, sem disputa, para querer mostrar que é melhor. Verso 15, Paulo vai dizer o seguinte: para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandecei como grandes astros no universo. Aqui no versículo 15, Paulo vai exortar os irmãos a viverem de uma maneira irrepreensível, de uma maneira pura, como verdadeiros filhos de Deus. Então ele vai mostrar aqui o contraste, né, da geração o qual que nós vivemos, uma geração o quê? Corrompida, perversa. E Paulo está dizendo que os filipenses, e serve para nós, somos como estrelas, ele fala astros, são como estrelas brilhantes.
que vamos iluminar esse mundo de escuridão, vamos iluminar o mundo de trevas. Como? Iluminar com o quê? Com o evangelho, com a presença de Deus. Verso 16, o verso 16, Paulo vai dizer o seguinte: retendo firmemente a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me gloriar no fato de que não foi inútil que corri e trabalhei. Aqui no versículo 16, Paulo vai orientar os irmãos a reter a palavra de vida. Para quê? Para que naquele grande dia Paulo não venha, dizer, puxa, eu trabalhei em vão. Então ele vai incentivar os irmãos em Filipos a permanecer firme na mensagem do evangelho. Para que no dia que Jesus vier arrebatar a sua igreja, no dia que Jesus vier ressuscitar os mortos, Paulo dizer, porque eu tenho do que me alegrar dos meus esforços, sabendo que o meu trabalho, o meu trabalho aqui de pregar o evangelho não foi em vão, mas trouxe frutos. Então Paulo espera que naquele grande dia no julgamento o seu trabalho não tenha sido em vão. Verso 17. Contudo, ainda que a minha vida esteja sendo derramada como oferta juntamente com o sacrifício e o serviço provenientes da vossa fé, alegro-me e me gratulo com todos vós. Aqui no versículo 17, Paulo vai expressar sua disposição para se sacrificar. Ele diz, olha, para me derramar como uma oferta no serviço ali pelos filipenses. Ele está dizendo, ó, eu me entrego aqui para poder compartilhar o evangelho de vocês. E ele vai demonstrar ali o seu profundo amor e preocupação pelos filipos. Sabe aquela situação que você diz assim, não, pela minha mãe eu dou a minha vida. Então é o que Paulo está dizendo, eu dou a vida para que vocês conheçam o evangelho, para que vocês, conheçam a palavra de Deus e possam conhecer esse Jesus que eu conheci, que morreu na cruz e que deu a vida por mim para me salvar. Então Paulo está dizendo, se for preciso sofrer e morrer pela fé de vocês, para que vocês continuem firmes com Cristo, eu faço isso. Verso agora 18. Verso 18 ele vai dizer, e pelo mesmo motivo alegrai-vos e acompanhai-me nesse júbilo. E pelo mesmo motivo alegrai-vos e acompanhai-me nesse júbilo. Aqui no versículo 18, Paulo vai encorajar os filipenses, juntamente com ele, a ter essa mesma disposição de se sacrificar em prol do evangelho. Que é o que Cristo diz, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Aquele que perder a sua vida por mim, achá-la-á. Então Paulo está dizendo, olha, que vocês têm essa mesma alegria, porque eu tenho a alegria de dar a minha vida, de sofrer, de padecer em prol do evangelho, para que vocês conheçam Cristo, para que vocês permaneçam firmes na fé de Cristo. Então Paulo diz, venha comigo, junte-se a mim nessa mesma disposição, nessa mesma alegria. Verso 19, e é isso que nós temos que fazer, viu? Tenho esperança no Senhor Jesus de que, em breve, vós poderei enviar Timóteo, para que eu também me anime recebendo notícias vossas. Aqui no versículo 19, Paulo informa aos filipenses que ele planeja enviar Timóteo. Quem é Timóteo? Timóteo era um dos irmãos ali que ajudava Paulo, um dos companheiros dele, um dos discípulos que estava junto ali, discípulos que eu falo não de Jesus, mas do Evangelho. E Paulo esperava que em breve pudesse enviar Timóteo ali para poder ter notícia. Timóteo que era um colaborador, alguém de confiança ali, um irmão da fé. O verso 20, Paulo vai dizer o seguinte: pois não tenho ninguém que tenha esse mesmo sentimento, que sinceramente zere por vosso bem-estar. Aqui no versículo 20, Paulo vai elogiar a dedicação, o cuidado que Timóteo tinha pelos filipenses. Ele está dizendo, olha, eu não tenho ninguém que tenha esse mesmo sentimento, mesmo amor que eu tenho por vocês do que Timóteo. Então Paulo está mostrando que Timóteo era alguém dedicado, cuidadoso, que amava também os irmãos de Filipos, que era alguém que tinha um serviço ali desinteressado de qualquer coisa, a prioridade dele era o reino de Deus, era que os irmãos em Filipos continuassem firmes com Jesus. O verso 21, Paulo vai dizer o seguinte, o verso 21, Paulo diz, portanto, todos procuram cuidar apenas de seus próprios interesses e não se dedicam ao que é de Cristo Jesus. Aqui no versículo 21, Paulo vai mostrar aqui o contraste, de Timóteo com a mentalidade de algumas pessoas. Então, Paulo vai dizer que muitas pessoas procuravam seu próprio interesse, quando nós devemos colocar os interesses de Cristo acima dos nossos interesses pessoais. Paulo vai dizer que, infelizmente, nem todas as pessoas na igreja tinham a mesma atitude de Timóteo.
porque tinha gente que estava preocupado só com o seu bem-estar, com a sua vidinha e tal, não estava preocupado com o interesse de Cristo. O evangelho, por mim, a igreja não estava nem aí, estou nem aí. Muitas pessoas na pandemia não estavam nem aí para a igreja, tem gente que não está nem aí para Jesus, não está nem aí para pastor, não está nem aí para a mensagem do evangelho, está preocupado com ela, que ela não sinta dor, que ela não tenha problema, que ela, sabe, não está nem aí para os outros. E Paulo está mostrando que nem todos tinham esse mesmo sentimento como Timóteo tinha e que outros colocavam seus próprios interesses. E que nós viemos atentar para isso, que os interesses de Cristo seja a nossa prioridade. Verso 22, Paulo vai dizer assim: entretanto, sabeis vós que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo na ministração do evangelho, como um filho cooperando com o seu pai. Aqui no versículo 22, o verso 22, Paulo vai lembrar aos filipenses a experiência ali do serviço fiel de Timóteo ao lado de Paulo no ministério do evangelho, e ele compara essa relação que ele tinha com Timóteo como um pai e filho, onde o filho está sempre ajudando o seu pai. Aqui no verso 23 ele vai dizer o seguinte: portanto, e ele quem espero vos enviar, tão logo tenha certeza sobre minha situação. Aqui no versículo 23, Paulo vai dizer do seu planejamento de enviar Timóteo para que logo eles fiquem sabendo das coisas que estavam acontecendo, para ter mais notícias, mostrando que Timóteo era alguém de confiança, da sua competência, e mostrando que Timóteo seria ali um mensageiro que Paulo iria enviar. Verso 24 diz: tendo fé no Senhor que em breve também eu poderei ter convosco. Aqui no versículo 24, Paulo expressa ali uma confiança, que em breve ele poderia se reunir com os irmãos em Filipos. Ele não sabe como, mas ele sabe que um dia ele tem esse desejo, né? Tinha esse desejo de estar com eles ali, para poder pessoalmente encorajar eles. O verso 25, Paulo vai dizer o seguinte: mesmo assim, creio que será necessário enviá-los de volta Epafrodito, meu querido irmão, auxiliador e companheiro de lutas, mensageiro a quem enviastes para me ajudar nas minhas necessidades. Então aqui, no versículo 25, Paulo está dizendo que ele informa aos filipenses que ele vai enviar Epafrodito, que era ali um irmão que estava ali junto com ele, um colaborador, né? um missionário, era um evangelista, era um discípulo de Jesus, e Paulo vai enviar ele de volta para os filipenses, alguém que estava junto com Paulo ali ajudando ele enquanto ele está preso. No verso 26, Paulo vai dizer o seguinte, verso 26, Paulo diz: pois ele tem saudade de todos vós e se sente angustiado por saberdes que ele havia adoecido. Porque quem viu Epafrodito foi os irmãos em Filipos. E aí Paulo está dizendo, olha, porque ele adoeceu, né? Adoeceu ali na prisão. E Paulo está dizendo aqui no versículo 26 que ele tinha saudade dos irmãos em Filipos. E que ele estava ansioso para ver eles novamente, porque eles ficaram sabendo que Epafrodito tinha ficado doente, que esse homem tinha ficado doente. E os irmãos em Filipos ficaram preocupados. Puxa, o nosso irmão está doente, meu Deus. E aí nós vamos ver mais detalhes aqui no verso 27. O verso 27, Paulo vai dizer o seguinte: de fato, ele esteve gravemente enfermo, à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não apenas dele, mas igualmente do meu coração, para que eu não fosse afligido por tristeza sobre tristeza. Aqui no versículo 27, Paulo vai explicar que Epafrodito, realmente, esse irmão em Cristo ali, que foi enviado para estar junto com ele, quase morreu. O rapaz passou pelo fio da misericórdia aqui, caminhou aqui mesmo, aqui na beira da morte, mas Paulo disse, graças a Deus que ele não morreu, porque senão, meu Deus, ia ficar mais triste ainda. Paulo está dizendo, graças a Deus, Deus teve misericórdia dele, aliviando ali as preocupações, porque senão seria mais uma tristeza, né? Saber que o irmão morreu ali e tal, foi para ajudar, daqui a pouco morreu. Aí Deus teve misericórdia, Paulo fala, graças a Deus. O verso 28, Paulo vai dizer, por isso enviarei a vós com mais urgência, a fim de que possais vos alegrar ao vê-lo novamente, e com isso eu sinta menos tristeza. Aqui no versículo 28, Paulo vai dizer como o irmão aqui, Epafrodito, o discípulo, o irmão que estava junto com ele, o companheiro, vai dizer que vai enviar ele novamente. Vou enviar ele logo, porque graças a Deus ele melhorou. Então eu vou enviar para que vocês também possam se alegrar com ele aí. E ele estando com vocês aí, eu sei que vocês vão cuidar dele, eu sei que ele vai também ficar feliz em poder ver vocês. O verso 29, Paulo vai dizer o seguinte: recebei-o, portanto, no Senhor com grande alegria, e sempre honrai pessoas como ele.
Aqui no verso 29, Paulo vai instruir os irmãos em Filipenses a receberem Epafrodito, esse irmão, na fé é um nome complicado, né? Epafrodito, com grande alegria, que honrasse a ele, reconhecesse ele, porque ele é um servo fiel. Em nome do evangelho, ele estava ali, quase morreu, o homem passou e não estava nem aí, não estava nem preocupado, eu vou morrer. Não, estava firme no Senhor. Paulo diz, eu receber ele com honra, com alegria, reconheço o serviço fiel que ele teve aqui junto do meu lado. Então Paulo fala para os irmãos de Filipenses receber Epafrodito bem. Verso 30, para a gente finalizar o capítulo 2, ele diz assim, portanto, ele chegou às portas da morte, por amor à causa de Cristo, arriscando a própria vida para suprir a cooperação que vós nos pudeste me conceder. Então aqui Paulo, no verso 30, vai elogiar Epafrodito pela dedicação dele, destacando que ele arriscou a própria vida para ir servir Paulo, para levar ali os suprimentos, né, que os irmãos em Filipenses tinham mandado pessoalmente por ele. E Paulo vai mostrar que Epafrodito era um irmão que tinha um grande amor, um grande compromisso pelo evangelho, pelo reino de Cristo, capaz de dar a sua própria vida, e que possamos ser assim também. Eu espero que Deus possa ter falado com você através dessa meditação de Filipenses capítulo 2. Que Deus abençoe a sua vida, compartilhe essa mensagem com mais alguém. E eu espero que o Senhor possa nos conceder a oportunidade, em breve, de poder compartilhar aqui também o capítulo 3 de Filipenses. Que Deus abençoe. Eu profetizo paz e prosperidade sobre a sua vida. Sucesso, 1 milhão de bênçãos.